Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um segredo que ficou guardado por milênios. E o mais incrível, tudo a partir de um único versículo da Bíblia. É, uma frase só, que funciona como uma chave mestra, sabe? Abrindo uma porta para a gente entender o plano de Deus que atravessa toda a história. É uma análise que nos convida a ir fundo numa revelação que, sinceramente, mudou tudo. E se for isso mesmo? E se um segredo, mantido em silêncio por eras, fosse de repente revelado numa frase só? Essa é a ideia que vai guiar a gente. Não estamos falando só de um texto antigo poerento. A gente está olhando para o exato momento em que o segredo do céu, um mistério profundo, foi escancarado para toda a humanidade. Uma revelação monumental, não pelo tamanho, mas pelas implicações que de fato viraram o jogo da história para sempre. Bem, aqui está o nosso mapa para essa jornada. Primeiro, a gente vai desvendar esse segredo, entender como o que estava oculto veio à luz. Depois, vamos investigar a autoridade por trás disso, uma autoridade que é inabalável. Em seguida, a gente vai ver o alcance global dessa missão, que quebrou todas as barreiras. E, por fim, o mais importante, como é que tudo isso se encaixa na nossa vida hoje. Vamos lá? Então, começando pelo começo. Nossa primeira parada é esse momento em que um mistério, que antes estava no silêncio dos tempos, finalmente é revelado. O apóstolo Paulo, lá no finalzinho da carta aos Romanos, ele não está só se despedindo. Não, ele está entregando a chave mestra. Ele nos mostra como aquilo que estava escondido, que era um segredo de Deus, se tornou manifesto, claro para todo mundo ver. E o ponto central é este, olha só. Isso não é um plano B de Deus. Não foi uma improvisação de última hora. Pelo contrário, era o plano A desde sempre, guardado na eternidade e que foi revelado bem na nossa era. É como se fosse a decodificação final de uma promessa antiga, sabe? A peça que faltava para todo o quebra-cabeça da Bíblia fazer sentido de uma vez por todas. E a primeira palavra-chave no grego original já é fascinante. Phanerotentos. A forma como essa palavra é usada, na voz passiva, ela aponta para um agente oculto. Foi Deus. Foi ele quem decidiu tornar esse mistério evidente, palpável, quase tocável. Isso quer dizer que a revelação não foi um acidente, não foi uma descoberta humana. Foi um ato deliberado de Deus para tornar visível o que era invisível. Agora, olha que interessante a nuance aqui. É sutil, mas faz toda a diferença. Paulo poderia ter usado outra palavra, como desvendar, que dá a ideia de tirar um véu de cima de algo. Sabe, estava coberto, agora não está mais. Mas ele escolhe manifestar. O foco é outro. A ideia não é só que o mistério foi descoberto, mas que ele se tornou visível e inegável. Como o sol do meio-dia. Não dá para ignorar. A revelação se impõe. Ela toma conta da nossa percepção. E o mais legal é que a própria gramática do grego confirma isso de um jeito impressionante. A análise morfológica mostra que a palavra descreve uma ação completa, histórica, e que foi realizada por Deus. O tempo verbal, o aoristo, aponta para um evento que aconteceu e acabou no passado. Isso significa que essa revelação não é um processo contínuo, subjetivo, não. Foi um evento divino, definitivo, que aconteceu num ponto específico da história. Ok, então a gente já entendeu como o segredo foi revelado, como ele se tornou manifesto, mas aí surge uma pergunta natural. Com que autoridade? Quem garante que isso é verdade? Vamos para a nossa segunda parte e ver como essa revelação se apoia numa autoridade inquebrável, ancorada lá atrás, no testemunho antigo e no próprio caráter de Deus. O que Paulo faz aqui é simplesmente brilhante. Ele diz que esse mistério, que agora está claro para todo mundo, encontra a sua prova lá no Antigo Testamento, nos escritos dos profetas. Pensa no Antigo Testamento como um mapa codificado, cheio de promessas, de símbolos, de profecias. Cristo é a chave que finalmente nos permite ler esse mapa com clareza. As profecias apontavam para ele, e agora, com a vinda dele, a gente finalmente entende o que elas queriam dizer. Essa frase resume a ideia perfeitamente. As escrituras dos profetas funcionam como um documento legal, sabe? Como um contrato autenticado em cartório que prova que a revelação em Cristo é genuína. Não é algo novo, desconectado do passado. É o cumprimento exato do que já tinha sido assinado pelos profetas. Isso mostra que a revelação em Cristo não é uma invenção de um grupo de pessoas do primeiro século, mas a confirmação de uma promessa antiga, o que garante toda a sua legitimidade. E a autoridade não para por aí, não. A revelação acontece conforme a epitagem de Deus. Essa palavra tem um peso jurídico e militar. Significa um decreto real, uma ordem que não dá para questionar, não dá para revogar. O evangelho não é uma sugestão, uma boa ideia. É uma ordem do Rei do Universo.
E isso significa que a nossa resposta a ele não é opcional, mas uma questão de obediência a um decreto soberano. E isso cria um contraste poderoso. Olha que incrível! O mistério foi guardado por tempos eternos, mas é revelado pelo Deus eterno. O Deus que existe fora do tempo invade o tempo para salvar a humanidade, que está presa no tempo. Isso nos dá uma garantia enorme da autoridade dessa missão. Mostra que a salvação não é um evento aleatório, mas um plano deliberado de Deus, pensado na eternidade e executado na história. Muito bem, já entendemos a autoridade por trás da revelação. Agora, vamos para a nossa terceira parte para entender o alcance e para quem era esse segredo que virou público. E é aqui que a coisa fica realmente radical, especialmente para o mundo daquela época. É aqui que o mistério se torna notícia de impacto global. Para a gente hoje, isso pode soar normal, mas na Roma do primeiro século, essa frase era uma bomba cultural. O mundo era todo dividido por barreiras que pareciam intransponíveis. Etnia, cultura, religião. E de repente o evangelho chega quebrando tudo, todas as barreiras étnicas e nacionais, unindo judeus e gentios num corpo só. A sabedoria de Deus se manifestava justamente nisso, em criar uma nova humanidade. Então, afinal de contas, qual era o mistério? Era exatamente este, que os gentios, os não-judeus, se tornariam co-herdeiros com Israel, parte de um único corpo, a Igreja. Esse conceito de igualdade era uma loucura para a mentalidade romana e para alguns judeus uma ofensa. O destino da revelação era o mundo inteiro, e isso significava que a salvação não era mais exclusiva de um povo, mas estava disponível para todos, sem nenhuma distinção. E, finalmente, a gente chega no propósito de tudo isso. Por que o segredo foi revelado? Para quê? Para levar todas as nações a hipakoen pisteos, a obediência da fé. O termo hipakoen significa literalmente ouvir por baixo. É ouvir com submissão. Não é só escutar uma informação, é se colocar debaixo da autoridade do que foi dito. Isso quer dizer que a fé não é só uma crença intelectual, mas uma resposta de obediência a Deus. Então, o ponto crucial é que a fé, no contexto de Paulo, vai muito além de só concordar com fatos. É uma resposta de submissão total, de rendição. O objetivo do evangelho é restaurar a ordem quebrada lá no Éden, trocando a rebelião de Adão, que veio da descrença, pela obediência que nasce da fé em Cristo. É a história da redenção fechando um ciclo, sabe? Certo, a gente já entendeu o que é a revelação, qual a autoridade dela e o seu propósito. Agora vamos para a nossa última parte e traduzir toda essa análise profunda em conclusões práticas, tangíveis para hoje. Como é que esse versículo, com toda essa riqueza teológica, impacta a gente na prática? Bem, aqui estão 3 aplicações bem diretas. Primeiro, a verdade de Deus é para todo mundo. Isso nos proíbe de prender essa verdade em bolhas culturais ou de fazer dela um assunto privado, de estimação. Segundo, a nossa fé precisa de um alicerce sólido, e esse alicerce é a revelação escrita, as Escrituras. Senão, a gente é levado por qualquer vento de doutrina, qualquer sentimento passageiro. E terceiro, e talvez o mais importante de todos, Deus não revelou o plano dele só para satisfazer a nossa curiosidade intelectual. Ele revelou para exigir a nossa obediência. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se o propósito de tudo isso, de toda essa revelação, é a obediência que vem da fé, então a jornada do conhecimento teológico só está completa quando ela nos leva à submissão. Será que o nosso conhecimento sobre Deus tem nos levado a uma vida de obediência real? Uma ideia para a gente pensar sobre como o conhecimento, quando é verdadeiro, inevitavelmente se transforma em vida.